Uma noite abençoada a todos vocês. Vocês acreditam que o presidente da casa, Arthur Lira, já se manifestou sobre a PEC anti-STF? Segundo eles, né? Porque segundo Gustavo Gai, é a PEC da democracia. Mas após essa manifestação dele, Marcel Van Hatten mostrou o que há de pior no STF. E em um vídeo estarrecedor, ele trouxe toda a verdade que está por trás dos ministros do STF e falou que não vai aceitar essa intimidação. Olhem isso. Eu quero deixar um recadinho para vocês. Vocês que estão sentindo o peso da idade, assim como eu, já passou dos 40 e começou a sentir dores nas articulações, artrite ou artrose, entre outras dores no corpo, eu quero dar uma solução para vocês de algo totalmente natural que eu estou tomando e está dando resultado para mim. Se você quer saber um pouco mais sobre o produto, clique aqui no WhatsApp. Do Marcel Van Hatten. Senhora presidente, eu ouvi atentamente aqui os reclames ou as manifestações aqui dos membros do governo. O deputado Lindbergh, daqui a pouco, falou que era loucura aprovar isso aqui. Isso aqui que é loucura? Loucura é nós termos um presidente da República condenado em todas as instâncias por corrupção, formação de quadrilha e ser depois privilegiado com habeas corpus que sai na frente da fila de todo mundo, na frente de todo mundo, para ser solto e depois tem os seus processos anulados por causa do CEP, do endereço, onde os iluministros achavam que deveria estar sediada a discussão do seu processo criminal. Loucura é termos acusados de receber propina de várias empresas, inclusive da Odebrecht, agora sendo inocentados ou tendo seus processos arquivados por ministros da Suprema Corte e depois virem aqui na Câmara com absoluto conflito de interesse, defender esses mesmos ministros, entre aspas, que na verdade são políticos e, pior do que isso, são muitos deles juízes que estão utilizando da toga para beneficiar o crime organizado, inclusive aqui na política brasileira e no parlamento. Loucura é ver um delator que confessou os crimes cometidos, milhões de reais desviados, e não só um delator, mas vários delatores, terem também seus processos anulados e agora começam a receber o dinheiro do roubo de volta. E aí, os errados somos nós, que estamos denunciando essas barbaridades do crime organizado no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos são bandidos de toga, cúmplices das maracutaias realizadas no Brasil nos últimos anos para botar de volta um ladrão na presidência da República. Ladrão, quadrilheiro, corrupto, Luiz Inácio Lula da Silva. E depois quem fala isso que é processado. Honestos são presos e bandidos são soltos. E aí tem que ouvir aqui gente que foi delatado por empresário que diz que pagou propina e depois é deputado, é senador, dizendo que é honesto, dizendo que nós somos os errados. Mas pelo amor de Deus, estou falando alguma mentira aqui? Não, é verdade. Senhora presidente, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil é crime de lesa pátria. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil é ataque à democracia, é benefício aos corruptos. Eu não tenho medo nem receio daquilo que eu falo. A Constituição me garante. Alguém me perguntou se eu tenho seguro contra as coisas que eu falo. Tem a Constituição.
E se agirem contra a Constituição, errados estão eles. Este projeto sequer é necessário. Pois vejamos, aqui diz que se o Supremo Tribunal Federal exorbitar do seu adequado exercício da função jurisdicional, inovando o ordenamento jurídico com norma geral e abstrata, esta norma poderá ser sustada pelas casas legislativas por um quórum altíssimo. Mas vem cá, nós estamos botando na Constituição, sabe o quê? Uma forma de desfazer legislações criadas pelo Supremo. Nós aqui estamos admitindo que o Supremo cria legislação. Norma geral e abstrata, deputado Lafayette. Mas essa é a função do Supremo? O Supremo não tem essa capacidade de inovar, criando norma geral e abstrata. Não tem. Jurisprudência é uma coisa. Decisão jurídica sobre lei existente, sobre preceito constitucional, norma que precisa depois ser respeitada por todas, criadas, mas repito, por jurisprudência e decisão de magistrados. Mas não inovar no arcabouço legal, porque isso é função de deputado, de senador eleito pelo povo brasileiro. O povo brasileiro nos dá aqui o privilégio de representá-lo, nos dá a oportunidade de decidir sobre o que é bom e o que não é bom. Às vezes erramos, às vezes acertamos. É da democracia. E quando erramos, há a possibilidade do Congresso desfazer o erro com ulteriores discussões de novos projetos de lei. Mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar ou inovar criando norma geral e abstrata. Não cabe. Não é função do Supremo Tribunal Federal. Aqui estamos apenas devolvendo, mais uma vez, como fizemos na PEC 8, ao povo que lhe é de direito, a democracia, a capacidade de se sentir representado por deputados e senadores em quem o povo votou. Ministros do Supremo Tribunal Federal não têm voto nenhum do povo brasileiro. Não estão lá para isso. E não deveriam estar tratando de criar novas legislações. Foi também a leniência do Congresso Nacional com isso por muitos anos que nos trouxe a essa situação. É a hora agora da reação. E é por isso que nós aqui somos favoráveis a essa proposta de emenda à Constituição Federal 28, deputado Reinaldo Stefanes. Parabéns pela coragem de enfrentar o tema. Parabéns, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, pelo seu relatório. Igualmente por incluir a questão das medidas cautelares de natureza civil ou penal, porque hoje um ministro de Tribunal Superior, não só do Supremo, pode dar uma cautelar sozinho e não tem referendo nenhum, e da forma como a justiça está hoje politizada e perseguindo politicamente, não é nada correto que não haja prazo e que não haja pelo menos o referendo dos pares. Mas repito, essa PEC aqui seria desnecessária se o Supremo Tribunal Federal não estivesse abusando das suas prerrogativas. Seria absolutamente desnecessária se o Supremo Tribunal Federal exercesse de fato justiça nesse país e não política, muito menos se o Supremo Tribunal Federal não estivesse mancomunado com suas decisões, com o crime organizado e com o maior ladrão da história da República desse país, com o maior ladrão que já ocupou a presidência no passado e que, lamentavelmente, por força e por obra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, está de volta ao Palácio do Planalto. Nós vamos, o povo brasileiro, tirá-lo outra vez de lá, eu não tenho a menor dúvida disso. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, deputado Chico Alencar. Nós temos pressa na votação do projeto, não porque a gente seja antidemocrático ou porque a gente quer atacar o Supremo, pelo contrário, o que nós queremos aqui é resgatar a democracia, coitadinha da nossa democracia relativa, está apanhando demais nos últimos tempos, né? E são os algozes dessa democracia que precisam ser, então, né, ter
receber esse freio de arrumação. E é impressionante, eu repito aqui, eu fico muito impressionada de ver parlamentares que não defendem o parlamento, não defendem o povo que nos colocou aqui, não estão nem um pouco interessados em defender o povo que nos colocou aqui. Estão muito mais preocupados em não incomodar, não mexer lá com os 11 imperadores do Brasil, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa assim que deixa a gente em estado de alerta, de ver como que uma coisa dessa acontece aqui dentro do parlamento. Nós, sim, estamos procurando defender a democracia, estamos querendo, inclusive, atualizar uma lei que é bem antiga. A lei de responsabilidade, a lei do impeachment, ela é uma lei bastante antiga, nós estamos querendo acrescentar artigos para que a gente possa atualizá-la de acordo com a necessidade, né, que a sociedade hoje percebe. Então, o que esses artigos dizem, né, da lei? Eles mudam a lei de responsabilidade, que data de 1950, e atualizam para dizer que usurpar a competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo é crime de responsabilidade. Então, fazer lei. Lá atrás, em 1950, o Legislativo não fazia lei. Ele respeitava o parlamento e ficava limitado à sua atribuição constitucional, julgando, fazendo a subsunção, né, que era aplicar a lei ou a Constituição ao caso concreto. Olha só se isso pode ser ataque à democracia. Dizer que instituir mediante decisão, sentença, voto, acórdão ou interpretação analógica, norma geral e abstrata de competência do Congresso Nacional passa a ser crime de responsabilidade. Cadê o ataque ao Supremo aqui? Isso aqui é muito mais jogar como zagueiro da democracia. Impedir os ataques à democracia. Toda vez que ministro do Supremo atacar a democracia, usurpando a competência do Congresso, que foi eleito pelo povo, aí sim, nós estaremos aqui para defender a democracia. Muito obrigada. Presidente. Como vocês puderam ver, aqui, Marcel Van Hatten não poupou palavras e nem ninguém, escancarou toda a verdade que está acontecendo no nosso Brasil diante do judiciário brasileiro. E mostrou, sim, com riquezas de detalhes, com muita coragem, o que há de pior no STF. Enquanto isso, o presidente da Casa, Arthur Lira, já se manifestou e disse que não vai ter retaliações ao STF. Olhem esta notícia. Lira garante a Gilmar Mendes que medidas contra o STF não avançarão na Câmara. O avanço na Câmara dos Deputados de medidas para restringir a atuação de ministros do STF levou o ministro Gilmar Mendes, o decano da Corte, a falar com o presidente Arthur Lira. Isso só mostra que eles estão se borrando de medo. Eles sabem que acabou a farra. Havia, então, inquietação entre os ministros do Supremo para entender se as iniciativas anti-STF aprovadas na comissão na CCJ da Câmara têm chance de ganhar tração e ser aprovada no plenário da Casa. Para esclarecer o cenário, Lira e Gilmar se falaram nesta quinta-feira. O presidente da Câmara tranquilizou o decano do STF e, segundo o relato das pessoas próximas, disse que as medidas aprovadas na CCJ não serão pautadas até fevereiro do ano que vem, quando deixará o comando da casa. É ou não é surreal isso que está fazendo Arthur Lira? Então, os deputados perdem todo o tempo votando, e olha que isso tem dinheiro público envolvido, é aprovado, e ele não quer deixar ser pautado até ele sair da casa? Os deputados precisam fazer como Marcel Van Hatten e pressionar Arthur Lira. Se todos pressionarem, ele vai ter que ceder. O gesto que foi visto como suficiente para emainar a contrariedade dos ministros da Corte, com a investida da Câmara, capitaneada por bolsonaristas, segundo um integrante do STF. Lira tem histórico de ser fiel às suas palavras e deve honrar o que garantiu a Gilmar. Ainda assim, membros da Corte não esperam que o pacote anti-STF seja enterrado tão facilmente. A avaliação de alguns ministros é que o ano que vem pode haver nova tentativa de parlamentares, segundo eles bolsonarista, de retomar o assunto na Câmara e no Senado. Candidatos ao comando das duas casas têm prometido a integrantes do PL que, em troca de apoio, estão dispostos a pautar os temas em plenário e também o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E falando em ministro Alexandre de Moraes, olhem esta notícia.
Flávio Bolsonaro acredita que o impeachment de Moraes será aprovado em 2027. Até lá, a direita terá a maioria dos votos no Senado. Vamos ter que esperar tudo isso para ter um Brasil livre? É surreal. Esses senadores precisam ser cada vez mais pressionados, deputados também, porque o que o povo quer é que seja pautado o pedido de impeachment dos ministros, para quem sabe assim, eles parem um pouco de legislar. E agora, com mais essa de Arthur Lira dizendo que não vai avançar essa PEC anti-STF, ainda precisamos pressionar ainda mais nossos senadores e deputados. E segundo essa informação, o Flávio Bolsonaro do PL acredita que só em 2027 a direita terá 54 senadores e então poderá aprovar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. Em entrevista ao Metrópole, nesta quinta-feira, dia 9, o parlamentar estimou que 54 senadores de direita devem ser eleitos. O número é suficiente para que em 81 senadores a destituição do ministro seja aprovada. Bom, esperamos que seja antes, né? E vocês? Depois de tudo isso que disse Marcel Van Hatten, este foi o React de agora, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo.